Eu peço a você, por gentileza, que abra João capítulo 12. Vamos ler os versículos 12 até o 19. João 12, de 12 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, aí vai o mundo após ele. Senhor, nos dê graça de compreendermos a Tua palavra, Senhor, e, acima de tudo, nós vermos Cristo, nosso Redentor, nas Escrituras e crermos cada dia mais no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste nome que oramos, amém. Amém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Como eu havia dito no sermão anterior, na exposição do início deste capítulo 12, que nós vimos, os 11 primeiros capítulos do Evangelho, segundo o apóstolo João, traduzem o período de 3 anos do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Os 11 primeiros capítulos, 3 anos aproximadamente do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Do capítulo 12 até o capítulo 19, João ele direciona a sua escrita no período de quase uma semana na vida do nosso Senhor Jesus Cristo até a sua crucificação, do 12 ao 19. Então, como eu havia dito no último sermão, deste capítulo 12 em diante, tudo fica mais detalhado. Parece que tudo fica mais vívido, tudo fica mais intenso. E a contar deste episódio que nós vamos estudar nesta manhã, faltam aproximadamente 5 dias para o nosso Senhor Jesus Cristo subir ao Gólgota e se entregar na cruz do Calvário. 5 dias. E este episódio, aqui, ele é denominado a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, porque aqui, pública e, eu diria, abertamente, Jesus ele é reconhecido por uma numerosa multidão, e João, ele qualifica essa multidão. Multidão já é bastante gente, então multidão numerosa é muita gente mesmo presente ali. Essa multidão, então, aclama Jesus como libertador, como salvador, como rei de Israel. Outrora, durante estes 3 anos do ministério do nosso Senhor Jesus, os boatos, as informações, as verdades corriam nas conversas dos judeus, mais ou menos assim: ele é o filho do José Carpinteiro? Nós não conhecemos sua mãe, seus irmãos, suas irmãs? Ele foi criado em Nazaré? E em determinados momentos do ministério de Jesus, quando um grupo de pessoas desejava proclamá-lo e coroá-lo rei, Jesus ele se esquivava, Jesus ele se escondia, Jesus ele não permitia esse tipo de manifestação. Por favor, abra lá João capítulo 6, versículo 15, para conferir isso que eu estou dizendo. João 6,15, diz assim: Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, o que ele fez? Retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Mas, agora, Jesus
permite que esta gigantesca multidão chegue a ele publicamente, abertamente, em Jerusalém, e Jerusalém é a capital política e religiosa da nação de Israel, e o proclame rei. Porém, nós vamos ver que o que estava por trás desta manifestação dessa multidão, qual que foi o intento desta numerosa multidão, e também qual é o significado desta entrada triunfal. Você, na sua Bíblia, na edição da sua Bíblia, talvez tenha lá o título, a entrada triunfal de Jesus. O que significa isto? Essa entrada com triunfal de Jesus em Jerusalém. Que triunfo foi este? Se você pesquisar o dicionário, a palavra triunfo tem o significado de êxito brilhante, ou uma vitória gloriosa. Isso significa triunfo. Então vamos agora percorrer o trecho, parte por parte, para nós compreendermos o que aconteceu neste episódio. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Versículo 12. No dia seguinte a quê? Um dia após o jantar em Betânia. João agora ele nos transporta da calmaria no ambiente de um jantar, da ceia numa casa onde Maria unge o Senhor com um perfume oleoso, caríssimo. Agora ele nos transporta para um ambiente de euforia, um ambiente de entusiasmo, um ambiente festivo. No dia seguinte ao que aconteceu, no jantar lá em Betânia, continuando 12. A numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém. João agora ele relata que em Jerusalém encontra-se uma numerosa multidão que viera à festa. Que festa? A Páscoa. Nós estamos na semana de preparação para a Páscoa. Tanto que o nosso Senhor Jesus foi crucificado no dia da Páscoa. Nós estamos na semana de preparação da Páscoa. Então essa multidão estava em Jerusalém para festejar a Páscoa, agora em preparação ao dia festivo da Páscoa. A cidade de Jerusalém, na semana da festa da Páscoa, ela ficava abarrotada de gente. Pessoas, judeus que vinham do norte da Galileia, do sul da Judéia, encontravam-se todos ali em Jerusalém, e a cidade ficava com muita gente, mas muita gente mesmo. As famílias armavam tendas nas ruas de Jerusalém, as hospedarias ficavam com sua lotação máxima. Não, se você perdesse tempo para reservar, né, Augusto, nos hotéis lá de Jerusalém, se você não corresse, você perderia vaga na hospedaria. As famílias, as pessoas, os judeus vinham do norte ao sul, de todos os cantos da nação de Israel para Jerusalém, afluindo para Jerusalém, para festejarem a Páscoa. Essa festa, uma das mais importantes da nação de Israel. E pessoas de todos os tipos, leigos, eruditos, ricos, pobres, homens, mulheres, crianças, todos ali na cidade de Jerusalém. E nós estamos falando, de acordo com o comentarista, de centenas de milhares de pessoas. Centenas de milhares de pessoas. Dr. Carson diz que aproximadamente 2 milhões de pessoas transitavam ali na semana da Páscoa. Bastante gente. E essa numerosa multidão foi até a entrada de Jerusalém. O versículo 12 diz: tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém. E o que esta multidão fez? Versículo 13. Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel! Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel! Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor e o que é Rei de Israel! Um só está falando agora, mas imagine uma multidão, muitas pessoas com ramos de palmeiras acenando para Jesus, dizendo: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Aquelas pessoas, elas estavam completamente entusiasmadas, elas estavam eufóricas, elas estavam festejando aquele momento em que Jesus
caminhava passando pela entrada de Jerusalém e elas clamavam Hosana. O termo Hosana, no português, no original, no hebraico, é Hoshiana. Hoshiana. Ela é a junção de dois termos. Hoshia, que significa dá-nos salvação agora. Hoshiana. Na é por favor, ou suplicamos. Suplicamos por salvação agora. Hoshiana. Hosana. Suplicamos, por favor, salva-nos agora. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Porém, nós devemos fazer uma pergunta para o texto diante desta euforia da multidão. O que estava por trás desta manifestação tão calorosa, tão festiva da multidão ali presente? O que estava por trás disso tudo? E para responder essa pergunta, nós precisamos considerar uns detalhes aqui, no texto e no contexto. Por exemplo, o texto diz que eles pegaram ramos de palmeiras. Palmeira é uma árvore. Pegaram ramos de palmeiras. E isto é significativo aqui. Ramos de palmeiras. E não tem nada a ver em ter mundial ou não ter mundial. Não, não é isso. Os ramos de palmeiras aqui simbolizavam a autoridade e o domínio político de uma pessoa ou de um governo. Palmeiras e ramos de palmeiras simbolizavam a autoridade e o domínio político de um homem ou de um governo. Alguns séculos antes, os judeus se utilizavam das palmeiras como símbolo de vitória política, de libertação, de poder sobre os inimigos. Mais tarde, depois desse episódio, os romanos, eles pegaram emprestado esse simbolismo judeu e eles imprimiram, cunharam em suas moedas ramos de palmeiras para simbolizar a autoridade, domínio político, um Estado instituído, uma nação politicamente instituída. Imprimiram ramos de palmeiras em suas moedas. Então, tendo este entendimento, nós concluímos que o que está por trás desta manifestação eufórica da multidão é um sentimento nacionalista, de libertação política através de Jesus. Se não todos, quase todos ali estavam com esse intento. Uma libertação política da nação de Israel, uma libertação do domínio do Império Romano, porque os judeus estavam sob o domínio do Império Romano naquela época. Eles estavam então desejosos de uma libertação e independência política. Então a multidão clamava: este que fez tantos milagres, este homem que deu pão, alimentou uma multidão, este homem que curou tanta gente, este homem que demonstrou tanto poder, inclusive há pouco tempo ele ressuscitou um homem há 4 dias morto, em estado de decomposição, com todo esse poder. Ele é o nosso Rei. Ele tem todo esse poder. Nós vamos acenar então com ramos de palmeiras para este Jesus que está entrando, e ele pode nos tirar do jugo de Roma. Ele é o nosso libertador político. Dr. Carson, ele explica esse trecho dizendo: nessa instância, isso pode muito bem ter assinalado a esperança nacionalista de que um libertador messiânico, ou seja, prometido, estava entrando em cena. A concepção que aquela multidão tinha acerca de Jesus era um salvador político, um homem que tinha poder não para perdoar pecados, não para salvar a alma perdida e justificá-los diante de Deus, não. O que confirma esta conclusão que nós estamos chegando sobre a expectativa confusa e, quem sabe, errada daquela multidão acerca de Jesus como um rei, mero libertador político, é o fato que agora nós estamos vendo a multidão grita: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Agora eles fazem isso. Todavia, daqui a aproximadamente 5 dias, perante Pilatos, eles vão dizer: crucifica, mata esse homem e solte Barrabás. Esta mesma multidão, judeus. Se você, por favor, conferir no capítulo 19,
do mesmo Evangelho segundo o apóstolo João. Leia comigo, do versículo 14 até o versículo 16. Eles estavam ali perante Pilatos, capítulo 19, de 14 a 16. Diz assim: era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Jesus estava ali preso perante Pilatos, sob custódia de Pilatos, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Uma multidão estava ali perante o pretório romano. Eis o rei de vocês. Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel, ok? Ok? 5 dias depois, está aí o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus, versículo 15, mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, o imperador romano. Responderam os chefes dos sacerdotes. E todos ali que estavam, aquela multidão, aqueceu com essa afirmação dos líderes romanos, dos líderes judeus. Confirmaram. Estavam em consenso com essa declaração dos chefes dos sacerdotes. Versículo 16. Finalmente Pilatos o entregou a eles. Entregou quem? Jesus. Para quem? Para a multidão que gritou: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Entregou para ser crucificado. Antes de Jesus ser preso, aquela multidão, ela estava olhando ali o libertador político entrando na cidade de Jerusalém, passando pelo Monte das Oliveiras, descendo uma viela, uma descida rumo aos portões da cidade de Jerusalém. Ali estava entrando o libertador que eles tanto esperavam, com todo o poder, que alimentou a multidão, que curou pessoas, que ressuscitou mortos. Estava entrando ali o rei de Israel. Porém, após Jesus ser preso, demonstrando ali preso, não ter poder algum sobre o domínio de Roma, a multidão decide por sua crucificação. Esse é o nosso rei, preso, que não conseguiu libertação perante o Império Romano? Não, ele não é o nosso rei. Não é este o rei que nós estávamos esperando. Quem sabe para aquela multidão ali, Jesus, no pretório romano, diante de Pilatos, não passava de uma farsa, uma fraude. Voltando então, capítulo 12, a entrada triunfal, vitoriosa, gloriosa, sim, do nosso Senhor Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. Vejamos agora de que forma que Jesus reage a esta manifestação da multidão. Ele agora não impede. Ele não se esconde. Mas o que ele faz? Versículo 14. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, um filho de jumenta, como diz outros evangelistas, montou-o, segundo está escrito, versículo 15: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Esta é a reprodução da profecia emitida pelo profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, na íntegra praticamente. Jesus, ele usa aqui então um simbolismo, também um artifício para mostrar alguma coisa. Aqui ele lança a mão de um jumentinho, e um jumentinho, um animal, jumento, para ser montado ou usado para esse tipo de coisa, significava uma simplicidade, uma humildade e situação paupérrima, muito pobre. Quem tinha jumento para montar, para usar no serviço. E Jesus lança a mão não de um jumento maduro, mas de um filhote, que é mais para baixo ainda da humilhação, percebem? Sabedoria do nosso Senhor. Ele mandou os discípulos irem até a aldeia vizinha, peguem lá um jumentinho que estará amarrado com sua mãe, pede para o proprietário, fala que é para o Senhor. E eles fizeram isso, foram lá na aldeia, pediram um jumentinho.
o dono do jumentinho falou, mas para que vocês vão levar? Eles falaram, é para o Senhor. Aí o dono do jumentinho falou o quê? Pode ir. Sabe por quê? Porque o dono do jumentinho sabia para quem que era para o Senhor. Ok, depois ele ia ser devolvido. Então permitiram os 2 discípulos, então pegaram a mãe e o jumentinho, porque a mãe iria puxar o filhote, o filho. E aí eles prepararam o jumentinho, colocaram suas vestes sobre o jumentinho, ajudaram Jesus a montá-lo, colocaram suas vestes no caminho também, na entrada de Jerusalém. E Jesus, montado num jumentinho, passou a entrar na cidade. Mas por que jumentinho? Mas por que filho de jumenta? Lógico, reproduzindo, e agora é a realidade da profecia emitida pelo profeta Zacarias, mas por que jumentinho? Um rei vitorioso, vocês hão de convir comigo, que com todo o poder de um rei, a glória de um rei, demonstrando triunfo, vitória sobre os seus inimigos, ele entraria montado em um cavalo egípcio, quem sabe, todo imponente, pomposo. Um rei vitorioso, glorioso. Ele entraria, quem sabe, dentro de uma carruagem puxada pela tropa da cavalaria real. Vitorioso, triunfo. Mas Jesus não faz isso. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus já tinha respondido para quem pudesse ouvir: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Cristo, ele ajusta o foco das nossas lentes para nós entendermos quem ele de fato é e também para nós compreendermos a sua humilhação naquele momento. A humilhação de Jesus Cristo, ele humildemente faz isso. Monta um jumento diante daquela pompa toda, diante daquela euforia, ele monta um jumento. E diz o evangelista Lucas que ao entrar na cidade de Jerusalém, ele não vai acenando que nem Miss, dando tchau para lá e para cá. Ele monta o jumentinho e ele entra na cidade de Jerusalém chorando. Chorando. Jesus entra em Jerusalém chorando, dizendo: vocês não estão compreendendo quem eu sou, em outras palavras. Que rei é esse? Que vitória é essa? Que triunfo é esse? Que glória é essa do nosso rei? O meu reino não é deste mundo. Ele monta um jumentinho, quebrando os valores deste mundo, e mostra para aquela multidão e para nós nesta manhã o que nós precisamos entender e crer sobre ele. Eu sou o rei, sim, diz Jesus. Eu sou o libertador, sim. Eu sou o salvador, sim. Mas eu sou o Deus Todo-Poderoso que se humilhou e se fez carne, e eu me esvazio da minha glória e habito entre os homens, cheio de graça e de verdade, para propiciar salvação a todos aqueles que o Pai me der. O meu reino não é deste mundo, o meu reino é celestial e eterno. É isso que Jesus passou por esse simbolismo, montando em um jumentinho. Eu sou o rei, mas eu não sou o rei deste mundo. Não é pompa, não é euforia, não é festividade que irá confirmar o meu reinado. É o Pai que confirma o meu reinado. E a minha tarefa, a minha missão é muito, infinitamente superior à libertação do Império Romano. Irmãos, para Cristo, um jumentinho, ele vira um cavalo poderoso que transporta o Rei da Glória. Irmãos, para Cristo, o Rei que veio morrer, esta entrada que é o início, é a antessala do seu sacrifício, ela se torna triunfal, sim, ela se torna uma entrada vitoriosa, sim, porque ele estava a caminho da consumação, da grande vitória de Deus em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Ali, ele estava entrando para libertar os cativos do diabo e os conduzir para o seu reino de luz, para Cristo. Aquela vara
Aquele pedaço de madeira que ele teve que segurar enquanto esbofeteavam ele, aquele pedaço de madeira se transformou no cetro de justiça porque estava nas mãos do Rei do Universo. Para Cristo, aquela coroa de espinhos é a coroa do Rei da Glória. Para Cristo, a cruz virou o seu trono, sobre o qual ele consumou todo o seu poder absoluto, porque ele é Senhor dos céus e da terra. Muda os valores que você tem da vida? Muda os conceitos que eu tenho sobre o que é importante nessa vida? Totalmente. O nosso Senhor mostra com esse simbolismo em montar um jumentinho que nada nesta terra tem valor a não ser Ele, crer nele e ser dele, e entender quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso encarnado. Ali naquela entrada, a pessoa mais importante, e os judeus estavam certos ao aclamá-lo, era Jesus, o Rei da Glória. As palavras foram certeiras: Hosana, salva-nos agora. Bendito é o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Sim, as palavras estavam certas, porém a intenção estava errada, equivocada. Amada igreja, a missão de Cristo não era libertar Israel do domínio político de Roma. A missão de Cristo, ela sobrepuja aquele momento da história. A missão de Cristo é muito mais poderosa e gloriosa. Cristo, ele aplacou a ira de Deus contra os pecadores arrependidos e conquistou justificação a todos os que creem nele e em sua obra redentora. Este Cristo que nós cremos, ele está entronizado no seu e no meu coração, e ele conquistou vitórias para nós, por nós, louvado seja Deus. Ao olharmos essa situação de Jesus entrando, montado em jumentinho, humanamente falando, nós pensamos, como os judeus depois pensavam, esse é o nosso rei? Agora agora olhando a completude do que aconteceu e compreendendo o caráter e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus homem ali, nós nos ajoelhamos e nos rendemos diante da majestade do nosso Salvador, porque Ele é o Rei da Glória, sim. Ele tem poder sobre todo o universo. Nada foge do seu controle. O nosso Senhor Jesus é Rei. Vitorioso Rei. Igreja, estas verdades sobre Cristo ancoram a nossa alma, nos dão segurança nesses dias tão difíceis. Cristo é a nossa segurança, ainda que tudo mais ao redor esteja desmoronando. Cristo é a rocha sobre a qual nós estamos firmes. O nosso Rei vitorioso, Jesus Cristo. Versículo 16, então. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Aconteceu tudo aquilo, mas eles não compreenderam. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, lá nas profecias, e também de que isso lhe fizeram. A princípio, os discípulos não entenderam estas coisas. Eles não estavam compreendendo como que o nosso Salvador está fazendo isso. Ele parece que está se rebaixando. Depois, eles compreenderam melhor. Aliás, eu posso dizer para você que até o apóstolo João, ele foi ignorante sobre muitas coisas que Jesus fazia e falava. Não compreendia de início. Mas depois Deus os fez compreender estas coisas. Deus fez com que os discípulos e outras pessoas crentes em Jesus Cristo pudessem, com a visão totalmente esclarecida, entender a glória, o poder e a majestade de Jesus. Se você depois estudar o capítulo 2 de Atos,
logo após a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo e a descida extraordinária do Espírito Santo que explode nos corações dos crentes naquele momento, tudo aquilo que Jesus falou sobre si, vinculado ao Antigo Testamento, os discípulos se lembraram destas coisas e tudo passou a fazer sentido para eles. Lá, na explosão do Pentecostes, no coração dos discípulos, eles, é isso. Quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram das coisas que foram escritas a respeito dele e do que ele fazia. Casou na mente deles. Profecia, realidade. É o nosso Senhor. É Ele mesmo, o Cristo de Deus, o Messias, o Salvador. Perceberam? Foi isso que João relatou, inclusive, de si mesmo. Lá na frente, João pôde lembrar das coisas que estavam escritas a respeito dele e do que ele fazia. Jesus. E o Deus Espírito Santo, que abriu o entendimento dos discípulos para eles compreenderem tudo isto, é o mesmo Deus Espírito Santo que nos dá hoje, a você e a mim, entendimento das revelações escritas sobre Cristo e o seu reino. Igreja, o Espírito Santo não atuou somente lá no passado para fazer com que os discípulos compreendessem tudo aquilo, os apóstolos tivessem convicção firme para escrever o que escreveram, e depois acabou a atuação do Espírito Santo. Não, você compreende essas coisas, eu compreendo essas coisas, é por causa do Deus Espírito Santo, que revela, que abre o seu olho, o meu olho, o entendimento, os nossos entendimentos, para nós compreendermos tudo isso. Glória ao Espírito Santo, Deus, que revela tudo isso para nós. Porque se fosse por nós mesmos, nós não compreenderíamos. E de repente isso explode no seu e no meu coração. E a palavra de Deus, ela se torna viva para nós, pelo Espírito Santo de Deus. E João, então, conclui o relato do trecho, versículo 17. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. A multidão dava testemunho do poder de Jesus, porque eles viram a ressurreição de Lázaro. Aqui o Dr. Carson explica que é como que se tivesse duas multidões. Olha só. A multidão que dava, versículo 17, essa multidão que dava testemunho disto, ou seja, aclamaram Jesus ali, dava testemunho do poder de Jesus, esta multidão viu Jesus ressuscitar a Lázaro, ok? Então esta multidão é a que veio com Jesus de Betânia. Perceberam? Esta primeira multidão, do versículo 17, veio com Jesus de Betânia. Muita gente, se você estudar, nós já vimos, capítulo 11, muita gente, uma multidão estava presente e viu Jesus ressuscitar a Lázaro. Esta mesma multidão veio caminhando com Jesus, de Betânia, a caminho de Jerusalém. Esta multidão chegou. Agora, versículo 18. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro. Qual é essa multidão que saiu ao encontro? Os que estavam na cidade de Jerusalém. Encontraram Jesus por aqui com a multidão que estava lá em Jerusalém, elas se encontraram e prepararam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. A multidão que estava lá em Jerusalém recebeu a notícia. Alguém saiu correndo primeiro e falou: Jesus lá em Betânia ressuscitou Lázaro. E a multidão estava lá, a multidão que veio com Jesus. Toda essa multidão, numerosa multidão, então preparou esta entrada triunfal, acenando para Jesus com ramos de palmeiras. Versículo 19, então, os fariseus, eles continuam endurecidos e furiosos. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Eu acho que eles estavam começando a arrancar os cabelos. Não é possível. A NVI nos traz uma versão, né, uma escrita mais fácil de entender o que eles disseram. Versículo 19 na NVI diz assim: e assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada.
Olha, o mundo todo vai atrás dele. Acabou. Esse homem vai levar essa multidão, ele já arrastou tanta gente, perdemos o nosso poder. Os fariseus estavam furiosos. É isso que diz o versículo 19. Não conseguimos nada. Olhem como o mundo, e aqui o mundo mesmo, no original é muita gente mesmo. Por isso que os fariseus estavam olhando toda aquela multidão na entrada de Jerusalém, e eles furiosos disseram um para o outro assim, olha o tanto de gente que está seguindo esse homem. Perdemos. Encerrando então o trecho, meus irmãos e irmãs, eu anuncio à igreja que o mesmo Jesus que entrou triunfalmente em Jerusalém, o próprio Deus encarnado, montado em um jumentinho, rumo ao Calvário, para o sacrifício definitivo e final, onde ele foi comprar para Deus, com seu sangue, homens e mulheres de toda tribo e língua e povo e nação. Ele mesmo, o Senhor da glória, declarou publicamente: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aleluia! Mesmo diante dessa situação de humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo, ali permanece o nosso Deus Todo-Poderoso, nessa situação de humilhação, mas ainda e sempre Todo-Poderoso. E este mesmo Jesus, que se entregou para o sacrifício, o Rei que se entregou para o sacrifício, ele ressuscitou e ele retornará. Meu irmão, minha irmã, se a sua esperança não for no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, você é o mais infeliz de todos os homens e das mulheres. A esperança sua e minha é que um dia o Senhor voltará. Ponto. Nada mais neste mundo nos dá esperança, a não ser o retorno do nosso Senhor. Isso é que nos motiva a continuar. Isso é que nos motiva a permanecer na igreja, nós estarmos estudando a palavra dele, vivendo em devoção, em santidade, em piedade, porque nós queremos ir com ele um dia. E que ele nos encontre preparados. O nosso Senhor vai voltar. Quer você acredite ou não, ele vai voltar. Como o único, triunfante, Rei da glória. E conforme Apocalipse 19:16, quando ele retornar para buscar a sua igreja, nós veremos e contemplaremos o seu nome, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Estará escrito na sua coxa. E por fim, ele colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, enquanto nos conduzirá para a posse do seu reino justo, glorioso e eterno. Aleluia. Isso vai acontecer. Eu creio. Pela fé. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: irmãos, é impossível lutar contra Cristo e prevalecer. São tolos aqueles que se levantam contra o Filho de Deus e tentam macular a sua honra. Ninguém pode prevalecer contra Jesus, porque Ele é vencedor em todas as suas batalhas. Ele nasceu vencendo e para vencer, porque Ele é o Rei da glória. Ali um bebezinho, naquela manjedoura, é o Rei do universo. Cresceu, que foi obediente e obedeceu até a morte, para cumprir a sua missão, para obedecer ao Pai e salvar você e a mim, por crermos nos méritos dEle. Aleluia. O Rei da glória, o único Rei da glória.
O pastor Paul Washer conta que uma pessoa disse para ele assim: o que vai acontecer se Jesus voltar daqui 1000 anos? Eu não vou ver. Paul Washer respondeu para essa pessoa: você vai vê-lo. Quer ele volte agora ou não, você vai vê-lo. Se ele voltar agora, você vai ver ele agora. Se você morrer, você vai vê-lo voltar em esplendor e grande glória para julgar vivos e mortos. E Paul Washer encerra para essa pessoa: todo olho o verá. E os poderosos desse século, achando que tem poder agora, naquele momento não poderão falar mais nada, a não ser: Ele é o Rei da Glória. Pastor Silas Campos nos encoraja dizendo o seguinte: por favor, então, não se intimide com as celebridades e os bacanões desta vida, nem mesmo com o diabo. Não se intimide com os falsos profetas. Em vez de se intimidar com os inimigos da cruz de Cristo e de sua igreja, olhe para Jesus Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que comanda os exércitos do céu e que julgará todos com justiça. Esse é o nosso Senhor Jesus, o Rei da glória. Portanto, olhe para Ele. Ah, como eu preciso aprender isso, irmãos. Como eu preciso confiar verdadeiramente no meu Rei, Senhor Jesus, como súdito desse reino. Tantas vezes vacilante que eu sou, mas eu preciso olhar para Jesus, porque Ele é o Rei da glória. Entendendo tudo isso, então, nesta manhã, faz mais sentido para você e para mim a letra daquela canção: o povo, o soldado e a noiva do ministério de louvor, filhos do homem. Faz mais sentido para você cantar: nosso Rei está voltando, vitorioso em suas batalhas. Quem ousará contra o Deus de Israel? Nosso general venceu, meu amado vem me buscar. O encontrarei no céu. Então, nesta manhã, a uma só voz, nós clamamos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Neste nome que oramos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém.